Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 30, rolagem do dólar, tá pessoal? E hoje o mercado, nós tivemos a notícia, né? Que o Trump escolhe Kevin Walsh para substituir Jerome Powell em maio, né galera? Então isso aqui meio que o mercado aí tá tentando precificar um pouco ainda, né galera? Então bora para nossa análise diária, galera. Pessoal, então começando aqui pelo nosso mini índice, tá? Nosso mini índice, mas primeiro a gente precisa olhar como é que estavam os índices, né? Os índices eles estavam um pouquinho mais em queda, tá, galera? Eles estavam um pouquinho mais em queda, tá? Eles até ficaram um pouquinho positivo, né? Eles meio que zeraram, ficaram meio que no 0 a 0, mas depois na abertura do mercado americano eles começaram a cair novamente, né? Com exceção ali da Europa, que se manteve 1% de alta, né? O Nikkei também, 0,80, 0,50, está 0,40 agora. O DAX alemão ficou 1% também, tá? No setor de energia caindo, né? Setor de energia caindo, metais caindo fortemente, né, galera? E aqui eu vou mostrar para vocês a prata, tá? Prata tava realmente caindo 14%, galera. Tava derretendo a prata. Então tá agora, né? O Shag USD tá caindo 16%, galera, né? 16%. O ouro tá caindo 6,30, tá? O Ore, que seria o minério de ferro, tá caindo 0,48, tá? Ele ficou com 0,5% de queda, né, galera? Então, basicamente foi isso para nossa economia de modo geral, tá? Então, gap de queda, né? Gap de baixa aqui no nosso ativo aqui, que seria o nosso mini índice, tá? Então, um gap de quantos pontos? 1000 pontos, tá? Gap de 1000 pontos. Mas tava esperando que ele fizesse alguma movimentação. Tá aqui o micro S&P 500, né? Então, uma leve queda, tá? Ele tava 0,20, 0,30 de queda. Eu tava esperando que ele fizesse algum tipo de interação. Lá para cima nós temos o POC. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então a gente tem um POC aqui em cima, tá? O POC tá no 187,200, tá? 187,200. Então, nosso mini índice, ele abriu nesse gap, né? Ele não fez uma movimentação tão proficiente assim, quanto eu achei que ele faria lá na abertura. Mas depois, galera, ele veio aqui, procurou interagir com o nosso ajuste. Aqui tem uma frequência, tá? Aqui tem uma frequência de mercado. Então, achei interessante pelo menos defender aqui a venda para vir para esta liquidez, né? Que foi justamente onde ele fez. Então, logo assim, na primeira meia hora de mercado, para mim essa venda aqui foi bem proficiente, tá? Depois a abertura de mercado americano, olha só como à vista, né? À vista aqui o americano, tá? Então abertura do mercado à vista, ó, flat, tá? Mas de forma geral a nossa macro global, tá? Tava mais para queda. Então, ele fez até uma movimentação que se aqui, né, tipo como se fosse um gatilho. Quem levou um stop aqui é até plausível, tá? Mas depois que ele chegou aqui no, aí sim ele tocou no nosso ajuste, tá? Então ele tocou no nosso ajuste, essa aqui eu achei a melhor, né? Então, para mim, essa aqui foi uma das operações mais fáceis, né? A gente tem três aqui. Então, essa aqui também, né? Trazendo para nossa média, tá? E aqui, olha só como eles estão, né? Então, as ações, tá? Os ETFs e os índices flat, né? Flat, um pouco negativo, né? E um pouco positivo. Isso aqui traz um cenário meio que incerto para o nosso mini índice, tá? E deixa eu mostrar também o nosso juros, né, galera? Então, o nosso juros em alta, tá? Ele ficou
basicamente as 2 horas do mercado trabalhando numa leve alta, tá? Alguns vértices ficaram até meio por cento de alta, mas eles estavam 0,30, 0,20, 0,40 de alta. Isso aqui estava me motivando a olhar especialmente para venda, né? Então, olhando para venda aqui para o mini índice. Então ele chegou aqui, os vendedores seguraram aqui em cima, principalmente do ajuste, né, galera? E isso aqui não é à toa. Ele fez essa movimentação, né? Trouxe aqui para as médias, tá? E ficou aqui sem meio que fazer nada, né? Durante basicamente meia hora até 11h30, né? E aqui seria interessante estopar essa posição, né? Estopar com ganho. Depois ele fez uma movimentação de novo, tá? De venda, né? Que ele ficou um pouco mais flat aqui, né? Na abertura do mercado americano. E aqui eu quero mostrar para vocês o nosso EWZ, né? O BR Titãs, eles estão em queda, tá? O EWZ está caindo 1,47 e o BR Titãs 1,27, tá? Então, movimentação de queda, né, galera? Ele ficou um pouco mais lateral, mas abriu já em queda e agora tá realmente devolvendo, né, pessoal? Então, o nosso BR Titãs também, né? Leve gap de baixa, ficou fazendo uma movimentação um pouco aqui mais errônea, né? Mas depois realmente a gente teve até um mini liquid sweep aqui, né? Que foi a varredura dessa liquidez aqui, né? Então, mini índice ele é justamente esse movimento, né? Justamente esse movimento. Mas o que eu achei interessante, né? Foi justamente essa venda, tá? Não comprar aqui, vender aqui no ajuste, né? Essa aqui seria uma interação com o ajuste, né? Conforme eu falei. Mas depois ele fez uma movimentação um pouco, não diria que melhor, mas dava para fazer um scalp aqui para trazer para essa liquidez, né? Então ele conseguiu. Aqui a gente tem um preço de aceitação, tá? Então a gente tem aqui nosso mini índice, né? A rejeição aqui, rejeição e aceitação aqui no meio, tá? Então é justamente trazer da extremidade para aceitação. Então fez essa movimentação aqui interessante, né? E aqui estava o final, né? Dela tá aqui, tava para a gente zerar. E depois fez de novo, tá? Essa movimentação para trazer para o POC, mas ele já estava fazendo essa movimentação aqui um pouquinho mais ele estava levantando, né, galera? Ele estava fazendo assim os topos e fundos ascendentes, né? Olha aqui os índices, né? Mais um pouco acima, né? Abaixo, mais um pouco acima, mais um pouco acima, né? Então estava fazendo essa movimentação um pouco leve que a gente chama em balanço, né? Então o mercado ele estava fazendo um balance, né? Fazendo um movimento um pouco mais duvidoso, né? Aqui o mercado ele tá cauteloso, tá, galera? O mercado ele tá cauteloso ainda. Esse sentimento também, né, foi um pouco motivado pela nossa agenda econômica, né? Então a gente teve aqui uma taxa de desemprego que foi às 9 da manhã, né? Foi 5,1, tá? E a previsão era de 5,2, né? Mas depois nós tivemos o PPI ali nos Estados Unidos também, mostrando aqui o nosso DXY, né? Que ele estava em alta, tá? Gap de alta, isso aqui foi bom para o nosso dólar, tá? Ele tá 0,74 de alta, né? Isso aqui fez uma movimentação interessante para o nosso dólar, tá? Então, basicamente, ele fez essa movimentação, galera, e essa venda, a gente teve vendas aqui, né? Para trazer para essa liquidez. Quando ele começou a levantar, né? Eu estava percebendo esses topos, não achei interessante entrar na compra, tá? Não achei interessante comprar na compra. Eu acho que essas operações aqui, né? Essas aqui elas já estavam de bom tamanho, né? Elas estavam de bom tamanho, por mais que eles tenham só subido, né? Então quem comprou aqui até agora, né? Fazendo um médio, né? Pode ter um institucional que esteja fazendo um médio e deve ter trazido aqui níveis mais acima, né, galera? Mas eu
meio que respondo a nossa macro. E tá um pouquinho confuso ainda, porque aqui tá no preço de aceitação, né? Então ele veio numa movimentação, né? O preço de aceitação aqui. Aqui na extremidade a gente vende, né? E nas outras extremidades a gente compra, né? Porque o dia ele tá flat, né, galera? Então, quem tem um setup, entre aspas, né, de dias laterais, hoje funcionou, né? Tá, então, mini dólar, né, galera? Pessoal, o mini dólar, nós estamos hoje na rolagem do dólar, né, pessoal? Então, conforme eu já falei para vocês, né, a gente tem aqui, eu uso o Doll Pro, que é a junção do dólar futuro, do Doll mais o WDO, né? Então a gente tem um ativo sintético, tá? Então por isso que nós estamos vendo aqui um gap de 32 pontos, né? Então eu levantei o ajuste, levantei o POC, a mínima da CME, máxima da CME, eu já expliquei isso aqui para vocês, tá? Então se vocês têm dúvida, né, voltem em outros vídeos meus que estão escritos ali rolagem, tá? Rolagem do dólar, que eu vou explicar um pouco melhor, né? Mas basicamente é porque o nosso Doll Pro, né, ainda está levando a pontuação do contrato passado, né? Que hoje já estamos no novo. Hoje nós já estamos, né? Então já estamos usando o H, né? Então WDO H26, tá? Que inclusive esse é o DR1, né? DR1 G26, que é o contrato passado, para o H26, né, que é justamente a rolagem. Então a gente tem uma diferença aqui, né, que o dólar agora ele está performando 1,45 no nosso Doll Pro, mas no Doll Foot, que é a cotação real, ele está performando 0,83, né, galera? Então esse Doll Foot aqui tá 0,83, que é a cotação real, né? Então aqui a gente não vê realmente uma gap, né, galera? Esse aqui é o ativo histórico, né? Então a gente não vê um gap. A gente teve um gap igual o do Doll Pro, né? A gente teve um gap aqui de uns 11 pontos, mas não como o nosso Doll Pro, né? Que a gente vê aqui, olha só, né? Então a gente vê aqui uma diferença de 22 pontos, que é justamente o nosso FRP0, que é o Forward Point, né, galera? Então eu coloquei 32 pontos acima, tá? Só para explicar, né? Então a gente tem aqui o nosso dólar, tá? Fez uma movimentação em alta e eu estava esperando justamente, né, que ele fizesse esse recuo. Para mim foi o melhor, tá? Nessa compra para vir trazer, né? Então a gente tem o nosso ajuste POC, parâmetro de abertura e a mínima da CME, máxima da CME, tá? BRLT e a taxa máxima de câmbio aqui, né? Taxa máxima de câmbio. Então quem conseguiu entrar comprado justamente nessa escassez aqui que houve no nosso em cima do ajuste, né? Já conseguiu trazer para essa liquidez aqui, né? Que a gente tem uma liquidez maior aqui, né? Só que ele veio e testou de novo, tá? Então ele fez essa movimentação e vale nós ressaltarmos também a nossa carteira aqui, justamente os outros pares, né? Os outros pares de moedas. A verdade é que hoje o real ele se manteve perdedor perante as outras moedas, tá? Ele até conseguiu devolver um pouco mais, principalmente para as moedas mais emergentes, né? Mas no que tange a nossa as moedas mais fortes, tá? Ele ficou um pouco mais perdedor, né? E isso aqui acompanhou o nosso dólar, né, galera? Tanto que ele ficou fazendo uma movimentação um pouquinho aqui mais clássica, né? Mas só carregando a liquidez acima, tá? Então ele fez essa movimentação, né? Que eu achei bem interessante. Então quem comprou da mínima da CME, né, e do ajuste trouxe aqui para a máxima da CME, fez a operação correta, tá?
e com um cenário correto, né? Então a gente o trader é assim, ele monta um panorama segundo a nossa macroeconomia, mais micro e macroestrutura de mercado. Isso aqui que compõe o nosso ativo, no caso do dólar, tá? Então a gente tem que analisar todas as variantes, né, galera? Então quem fez essa operação aqui realmente fez uma operação correta, tá? Então saiu o nosso primeiro preço futuro acima da maior liquidez. Que isso aqui quer dizer, né, galera? Que a gente vai ter uma possível alta, né, galera? Então a gente vai ter uma possível alta. Só que eu achei interessante, né, uma venda aqui no 75, né, pessoal? Aqui embaixo a gente tem o 25, né? Ainda tem isso aqui, ó, o 25 e o 75. Então tá bem interessante, né? Essa compra e uma venda aqui, né? No primeiro toque, tá? No primeiro toque. Ele criou a primeira Petax acima, né? Acima do nosso primeiro POC do dia, né? Da maior liquidez. Isso aqui dá uma tendência de alta. Então ele fez essa movimentação da feita que ele voltou aqui. Eu achei interessante, né, galera? Pelo menos comprar para virmos para esta situação aqui, né? Do 265, acho que foi aqui, 262, né? 262, tá? Ele fez justamente essa movimentação, né? Parou aqui no, eu acho que foi no 26, né? Bora ver, 27,5, né? Então ele fez um recuo chegando a nosso 1,5, tá? E mais o nosso amplitude média diária, tá? Mas esse 1,5 não é 1,5, né, galera? Como eu já falei aqui, a cotação real é o do nosso Dow Food, que está 0,80, e não do nosso Dow Pro, que está 1,41, né, nesse momento. Então ele fez essa movimentação e aqui interessante fazer um scalp para vir trazer para essa liquidez, né, galera? Que ele carregou essa liquidez, a gente tem uma liquidez aqui, ele carrega essa liquidez justamente aqui, né? Seria bem interessante já encerrar a posição, tá? Então a gente tem aqui, né, o nosso segundo preço à vista, tá? E ele não fez nenhum retoque por baixo, mas ele só passou direto e aqui nós temos o spot, tá? Quem conseguiu encerrar no spot e recomprar para tentar trazer para um preço futuro também teria sucesso, né? Porque nós temos aqui, tá? A nossa planilha, né? Então a gente tem aqui, né, basicamente o preço futuro, preço à vista e os dois spots, né? O casado tá de 32 pontos, basicamente, né? E nós erramos dessa Petax, que é um estudo sugerido que ocorre meio-dia, 2 pontos, né? Que é essa Petax para essa Petax, que é o nosso spot do dia, né? Então, deixa eu ver, eu acho que tá errado aqui. Tá, o nosso preço futuro ele tá um pouco mais à frente, né? Ele tá aqui, né? Então o preço futuro tá aqui, tá? E a nossa Petax está aqui, né? Então ele fez essa movimentação, né? De quase interagiu com o spot. O mais indicado é nós comprarmos no preço à vista, mas ele não veio e a cotação não faz o que a gente quer, né? Nem todas as vezes ela faz isso, né? Mas quem comprou aqui, né, fazendo essa movimentação e soltou a terceira Petax, seria interessante. Ele veio de novo, só que no terceiro spot, tá? Então a gente tem aqui, né? Primeira Petax futura, primeiro spot do dia, é onde ele se trava, tá? E depois, segundo preço futuro, segundo spot, segunda taxa à vista, tá? Terceira Petax futura, terceiro spot, terceira taxa à vista, spot final, que é o nosso D0, que é a Petax final, e o preço futuro final, né, galera? Preço futuro final. Então é bem interessante a gente entender essa dinâmica no câmbio, tá, galera? Isso aqui tudo sai, tá, pessoal, no nosso... sai na cotação, né?
Eu já mostrei aqui para vocês aqui do Banco Central, né? Só que eu gosto de trazer para nossa planilha, né? Obviamente, para ficar mais didático aqui, né? E aqui eu calculo o spot, né? Então esse é o spot, né? Então primeiro a gente tem o spot do dia, né? Depois nós tiramos o casado, né? Que é a diferença, e fazemos uma média, tá? Com o primeiro que nós não tiramos, somamos com, tiramos do segundo e somamos, né? Depois tiramos do terceiro, né? E somamos com essas, com o primeiro e o segundo, né? Então é por isso que a gente tem o primeiro spot do dia, tá? Que não é é uma taxa à vista, mas depois nós temos o spot diferente da taxa à vista e depois o spot final, que é a Petax final, né? Que é o nosso D0. Então ele fez essa movimentação, né? Aqui, né? Então do preço futuro buscou o spot, do spot veio para o preço futuro e aqui de novo, né? Aqui de novo fez esse, procurou e os players defenderam aqui, né? Estavam defendendo aqui no 250, né? 250. Chegou aqui de novo no nosso 75, né? Que é uma área um pouco mais forte, né? E quase que ele interagiu com o preço futuro, né? Aqui tem menos de um ponto. Opa, menos de um ponto não. Aqui deve ter. Deixa eu fazer 2,5 pontos, né? Tem 2,5 pontos. Então, menos de uma frequência, isso aqui é basicamente uma interação. O que acontece? Quando ele sai, né? Ele procura cotações mais acima, volta no preço futuro, é melhor que ele toque aqui. Aqui dá para especular uma compra para vir renovar de novo essa máxima, né, galera? Então foi justamente o que ele fez, tá? Mas estava um pouco mais imprensado, né? Tava um pouquinho mais imprensado esse preço. E ele conseguiu, quase conseguiu, né? 7 pontos, então tem uma diferença aqui que ainda não conseguiu fechar a nossa simetria, tá? Da manhã no nosso câmbio. Então basicamente é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, bom resto de pregão. Deixem um like, compartilhem as nossas análises com um amigo de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!